paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que é a Santa Ceia? Santa Ceia é um cerimonial onde os crentes comem um pedacinho de pão e tomam um cálice de suco de uva ou de vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo e a bebida simboliza o sangue de Cristo. A Santa Ceia é apenas um memorial para os crentes lembrarem do que Jesus fez pela humanidade. Após cear com os discípulos, durante a comemoração da Páscoa, Jesus lhes ordenou que eles continuassem ceando até a sua volta, ou seja, os crentes têm que continuar comendo um pedacinho de pão e bebendo um pouquinho de bebida. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Lucas capítulo 22, do versículo 19 ao 20. A Santa Ceia é para anunciar a morte de Cristo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Nós, os crentes, estamos cientes de que Jesus não está morto. Jesus está vivo, pois ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Marcos capítulo 16, versículo 19, Atos capítulo 7, versículo 55, Romanos capítulo 8, versículo 34 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Mesmo Jesus Cristo estando vivo, os crentes têm que continuar realizando a Santa Ceia, e isso tem que ser até o fim de suas vidas ou até a volta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. João capítulo 6, do versículo 53 ao 56. Jesus instituiu esse memorial, a Santa Ceia, para que seus seguidores se lembrassem dele na sua morte até que ele volte. A Santa Ceia é o momento de união do povo de Deus e também de relembrar o sacrifício do Salvador, bem como de avaliação interior e fortalecimento espiritual dos crentes. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Tem quem diz que os crentes não precisam realizar a Santa Ceia. Os cristãos primitivos realizavam a Santa Ceia. Porque nós, os cristãos de hoje, não realizaríamos também? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Então, como eu falei, se os cristãos primitivos realizavam a ceia do jeito como a maioria das igrejas evangélicas hoje realizam, porque nós, os cristãos de hoje, também não realizaríamos?
Romano Plínio, em 112 depois de Cristo, pensava que o nome jantar secreto dito pelos cristãos tinha algo a ver com canibalismo, pois Plínio ouviu falar de que os cristãos se reuniam para comer a carne de um homem e para beber seu sangue. Viu só? Isso prova que os cristãos do passado comemoravam a Santa Ceia. Romano Plínio não tinha conhecimento nenhum do que era a Santa Ceia e o que ela representava. Por isso que ele pensava que os cristãos da sua época praticavam canibalismo. A Santa Ceia é um jantar? Baseado em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34, muitos cristãos entenderam que os crentes apenas jantaram, e por isso esses cristãos apenas fazem uma janta onde tem comida e bebida. Esses cristãos não comem um pedacinho de pão e não tomam um gole de suco de uva ou de vinho. Eu, o irmão Fabiano, entendo que em 1 Coríntios capítulo 11 houve dois eventos. Teve um jantar e logo após o jantar, os crentes, juntamente com o apóstolo Paulo, realizaram a Santa Ceia. Paulo e os crentes comeram um pedacinho de pão e beberam do cálice. O que é participar da Santa Ceia de modo indigno? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Alguns dizem que participar da Santa Ceia indignamente é estar vivendo em pecado ou que acabou de pecar recentemente. Tem quem acredita que participar da Santa Ceia de forma indigna é desprezar os pobres e não esperar comer junto com eles. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Paulo condenou essa desunião. Uma ceia dividida não era a ceia. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha só, fazer acepção de pessoas é pecado. Tiago capítulo 2, versículo 9, Atos capítulo 10, versículo 34 e Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. Tem quem acredita que participar da Santa Ceia de forma indignamente é não saber o que está fazendo, ou não saber o que o pão e o cálice representam. Bom mesmo é participar da Santa Ceia sabendo o que está fazendo e também estar de bem com Deus e com as pessoas. Santa Ceia de quanto em quanto tempo? A Bíblia não diz. A Bíblia apenas manda os crentes fazerem a Santa Ceia. Tem cristãos que realizam a Santa Ceia em todos os cultos. Outros realizam a Santa Ceia 1 ou 2 vezes por mês. Outros realizam a Santa Ceia 1 vez por ano e ainda tem quem realiza a Santa Ceia de 3 em 3 meses. Tem cristãos que realizam a Santa Ceia toda semana. Os cristãos que realizam a Santa Ceia 1 vez por ano alegam dizendo que a Páscoa judaica era comemorada 1 vez por ano. E Jesus comemorava a Páscoa todo ano 1 vez só, e não 2 ou mais vezes no mesmo ano. Eu, o irmão Fabiano, não vejo problema em realizar a Santa Ceia 1 vez por mês, ou a cada 3 meses, ou 1 vez por ano. Crianças podem participar da Santa Ceia? Não tem necessidade, pois uma criança não tem a capacidade de discernir o corpo do Senhor. E para fazer parte da família de Deus, é preciso nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. O apóstolo Paulo orienta o homem
a se autoexaminar antes de participar da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Uma criança consegue examinar-se a si mesma? A primeira Santa Ceia foi oferecida a pessoas batizadas e adultas, que foram os apóstolos de Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 28, e Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 24. As crianças não precisam participar da Santa Ceia, pois enquanto são crianças estão salvas. Mateus capítulo 18, versículo 3, e capítulo 19, versículo 14, e Lucas capítulo 18, versículo 16. Quando uma criança morre, ela vai direto para a glória, para o céu, para o paraíso. Santa Ceia, ceia ou ceia do Senhor? Santa Ceia se for para comer um pedaço de pão e tomar do cálice, onde representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ceia do Senhor ou ceia se for para realizar um jantar com os irmãos. Troca do cálice na Santa Ceia. Tem cristãos que têm esse costume de trocar o cálice entre os irmãos antes de realizar a Santa Ceia. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, vejo isso como algo desnecessário e sem necessidade nenhuma. Eu já passei por isso. Uma vez eu estava visitando uma denominação evangélica aqui em Chapecó e na hora da Santa Ceia eu já estava com meu copinho com o suco de uva nas minhas mãos. Aí o pastor lá, através do pastor, os irmãos começaram a trocar os seus cálices. Aí um pegou o meu cálice foi dado para outro e assim vai. Então eu vejo algo como desnecessário e nem bíblico também não é. Mas que também, se quiser fazer, também não vejo problema nenhum. Não é pecado, não é errado. Cada um. Mas eu vejo assim como algo desnecessário. O que fazer com as sobras da Santa Ceia? Uns acham que deve ser jogado fora. Outros dizem que deve ser enterrado e ainda outros dizem que deve ser comido para não ser jogado fora. Outros dizem que as sobras deveriam ser queimadas pelo fato que era assim que os israelitas procediam quando comemoravam a Páscoa. O que sobrava da Páscoa, o que não era comido, deveria ser queimado. Êxodo capítulo 12, versículo 10. Para evitar o desperdício de pão e de bebida, o responsável ou a responsável pela preparação da Santa Ceia deve calcular com precisão as porções necessárias para que não haja sobras. Suco de uva ou vinho na Santa Ceia? O livro História da Igreja, volume 1, página 177, de Everett Ferguson, diz que alguns crentes tomavam vinho misturado com água na Santa Ceia. É comum os cristãos utilizarem suco de uva na Santa Ceia. Não vejo problema em se tomar vinho na Santa Ceia, mas aconselho que seja suco de uva na Santa Ceia. Sobre esse assunto de suco de uva ou vinho na Santa Ceia, veja no meu canal o vídeo Bebidas e também o vídeo Jesus tomou vinho. O pão tem que ser sem fermento na Santa Ceia? Acredito que a maioria dos cristãos usam pão normal, com fermento. Tem cristãos que usam pão sem fermento por causa que na Páscoa judaica o pão deveria ser asmo. Êxodo capítulo 12, versículo 8. E que Jesus usou pão asmo na última ceia com os discípulos. Tem cristão que não vê problema nenhum em o pão ser com fermento ou sem fermento. Apesar da Igreja Católica Romana ter tantos erros teológicos, ela faz com pão ázimo. Eu, o irmão Fabiano, penso que o pão deve ser asmo, mas também não vejo problema em o pão ser fermentado. O irmão ou a irmã de outra congregação pode participar da Santa Ceia na minha congregação? Claro que pode. Impedir o irmão ou a irmã de outra congregação ou de outra denominação de participar da Santa Ceia porque ele ou ela não faz parte da minha congregação é não ser sábio. Preciso ser batizado para participar da Santa Ceia? Tem quem diz que o crente tem que ser batizado para participar da Santa Ceia.
Outros não vê problema nenhum de o crente não batizado participar da Santa Ceia. O livro História da Igreja, volume 1, página 177, de Everett Ferguson, esse livro eu tenho e já li todo ele. Esse livro diz que apenas os batizados poderiam participar da ceia. Na minha opinião, também penso que o crente deveria ser batizado para participar da Santa Ceia. Não serei salvo se não participar da Santa Ceia? Ninguém será salvo por participar da Santa Ceia e ninguém perderá a salvação por não participar da Santa Ceia. Crente que participa da Santa Ceia, mas que está em pecado, é o que mais tem hoje em dia. A verdade é que um crente fiel e sincero terá prazer em participar da Santa Ceia. O casal não casado no civil pode participar da Santa Ceia? Tem pastor que não permite e tem pastor que permite. O pastor que não permite diz que esse casal está em fornicação, pois segundo a lei do estado em que vivem, eles não são marido e mulher, e só passam a serem reconhecidos como marido e mulher quando assinarem uma certidão de casamento no cartório. Fornicação, para quem não sabe, é o sexo entre duas pessoas não casadas, é o sexo entre duas pessoas que são solteiras. Também penso que se o casal que vive junto, por que não oficializar a sua união? O que dizer da Santa Ceia realizada pela Igreja Católica Romana? Um dos tantos erros da Igreja Católica Romana. Sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Na hóstia, somente o padre toma do cálice, e os fiéis não. Os fiéis só comem o pão. E na Santa Ceia, todos os ministros e fiéis, todos os participantes, devem comer do pão e tomar do cálice.